Pergunta aí, manda bala. Vou perguntar pro Leonel. Pergunta pra mim. O Rafael pode comentar, obviamente. 2 minutos, vai. Leonel, dia 22 de agosto de 2025, você fez um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, certo? Provavelmente. Você fez uma audiência pública lá, não. que você chamou o MC Urubuzinho, né? Que foi preso por comandar o bloco do PCC em Santos, certo? Nem tô ligado nesse Não cara, sabe, nem né? lembro. Não É um lembro, cara mas que- deve ter sido, ok. É um cara que pede pra dar rajada de tiro de fuzil no Porra, show dele. sensacional. Faz a Sensacional pergunta aí. isso? Não, Eu faz acho a pergunta. terrível isso. Sensacional a pergunta. O MC menor do Chapa, ele, que você também chamou pra esse evento que você fez lá, ele tem uma música que chama, literalmente, Comando Vermelho, tá? E nas músicas dele ele fala sobre DOCA, ele fala sobre um monte de vagabundo criminoso fazendo apologia a essa escória da sociedade. E em agosto de 2025 você protocolou um projeto, PL 803-2025, sabe qual que é? Pose do Rodo. Programa Pose do Rodo, Pose pra do Rodo. egressos do sistema carcerário. Meu irmão, o Pose do Rodo, tá? Pra quem não sabe, né? O Pose do Rodo, quando ele entrou no presídio, ele colocou isso aqui, ó, no prontuário dele, ó, pessoal. Que ele é do Comando Vermelho, tá? Comando Vermelho, eu quero saber. Qual é a sua relação com o Comando Vermelho? Cara, obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu precisava responder isso. Aliás, me acompanhe nas mídias sociais e entenda todas as minhas propostas em relação à defesa da disputa do moleque da favela com o crime organizado. Tudo que a gente tenta fazer é disputar de forma mais barata, de forma mais eficiente, o moleque do crime organizado, porque essa política punitivista de guerra, ela é ineficaz. Vamos por partes. Vamos lá. A primeira coisa que você, como um playboyzinho, almofadinha, independente se veio de subúrbio ou se não veio, não entende, é o seguinte, que conivência Fica é calmo aí, diferente... Eu tô calmo pra caramba, só que eu tô olhando Você pra uma já tá almofadinha que eu querendo preciso me atacar. refutar. Xingou já querendo me Eu atacar? preciso refutar. A pergunta é simples, irmão. Para meu tempo aí que eu vou terminar de responder. Cara, Interrompeu quando até é agora, ele, beleza? Não faz questão de tempo nenhum. Quando é a gente... Tá bom, meu irmão. Mas eu concedo Relaxa, tempo, cara. só deixa eu terminar o raciocínio. Outra dica de debate. Não adianta você sair não xingando, vem com cara. diquinha de debate não, Você já cara. tá- Deixa eu cara, fazer não o meu, adianta que você você chamar de faz o playboy. seu. Refuta, Você faz o seu. refuta a afirmação. Aliás, não é playboy não, almofadinha. É o que vocês são, do MBL. Daqui a pouco eu vou falar quem é o MBL. Daqui a pouco eu vou falar isso tudo pra vocês. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ver dados da favela, todos corretos, você pode discutir favela, não tem problema. Mas que você não tá lá, e você não... Se você entender que a vida, ela é dura, e a vida, ela é contraditória, aí quando você olhar no olho de um moleque de 13 anos, que ele tá em dúvida se vai entrar pro crime organizado ou não, você vai entender a diferença de quem vive na favela, como esse cara que mora na favela, a diferença de quem é conivente e quem é convivente com o crime organizado. Para ser convivente, a gente não tem opção. Aí, o que acontece com o moleque da favela? O moleque, ele escuta, como eu escutei, funk proibidão. Eu acho o funk proibidão correto? Não, não acho correto. Acho que numa sociedade ideal não deveria existir funk proibidão. Só que tem um detalhe. O moleque que começa a cantar funks proibidão, como você falou, Menor do Chapa, Urubuzinho, não sei pra onde, todo mundo que você falou aí, esse moleque que canta, ele não é bandido. Ele acaba cantando a própria realidade, uma realidade dura, contraditória. Aí a gente tem que sair desse falso moralismo de você e entender a realidade nua e crua como ela é. Aí ele começa a cantar. Aí o que a gente vira pra esse moleque e fala? A gente vira pra ele e fala que ele é bandido e tenta encarcerar ele, como o delegado fez com o Oruan. O Oruan não era bandido. Se tornou agora, infelizmente. Eu posso falar do Oruan aqui. A mesma coisa é o Pose do Rodo. Eu falo do Oruan, quem é o Oruan, sem falso moralismo nenhum aqui. Não, eu vou te falar quem é o Oruan, mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Em 30 segundos eu termino e te passo aqui, ô Rafa. Vamos lá. Quem é o Pose do Rodo? O moleque saiu do crime. Saiu do crime e virou artista. Ele tem convivência, e sem hipocrisia nenhuma aqui, quem tá vivendo aqui, qualquer um que vive em favela sabe, não adianta rir, filhão. É isso que acontece. A gente acaba convivendo não porque a gente quer, porque a realidade nos impõe. Então, você conhece um cara que infelizmente entrou pro crime. Sabe o que eu falo pra cada cara que eu conheci na minha infância e virou pro crime? Eu falo dentro da favela pra ele, meu irmão, meu sonho é que tu saia dessa porra. Saia dessa merda, que isso não vai te dar vida. Aí você vira e fala que encarcerar ele, dá tiro na cara dele, coisa e tal, vai fazer ele sair do crime. Tu não entende nada de favela, os moleques tão cheios de ódio, cara. Os moleques já tem pena de morte, já existe pena de morte pra esse moleque. O moleque, quando entra no crime com 13 anos de idade, ele já sabe que ele não vai passar dos 25. Tá bom. E ele não vai passar dos 25, ou seja, ele tem grandes... Mesmo assim, ele tá cheio de ódio no coração e vai cometer o crime. E aí, o que é a política de Estado que deve ser implementada? É chegar lá, gastar muito mais dinheiro, punindo e cada vez enxugando mais gelo num escalonamento da guerra? Ou a gente gasta muito menos disputando esse moleque na base? A curto prazo, a médio prazo. Eu só fazer a pergunta pra vocês. Vocês convivem em comunidade?
Não, eu não moro em comunidade. Mas já morou, já Não, eu conviveu, nunca morei em frequenta a comunidade. comunidade? Você frequenta? Eu não vivo em comunidade, mas eu você entra em convivo muito com comunidade. Você convive próximo Convivo de... muito, próximo. Já conviveu próximo? Sim, eu tive empresa durante mais de 10 anos, Dentro de quase comunidade? dentro de uma comunidade. Praticamente dentro, meus funcionários eram todos de comunidade. É porque existem comunidades e comunidades, né? O próprio Rio de Janeiro... Vamos lá, você tentou meter um argumento de autoridade, não deu certo, vai pra outro, vai lá. Isso aí que você tá fazendo é uma tática muito coach que você tá fazendo. É porque Não é existem coach, comunidades, é que assim, existem você comunidades. meteu um argumento de autoridade, não deu, vai lá. O próprio Rio de Janeiro existe comunidades que são muito difíceis de convivência e existem outras que são mais fáceis, né? Mas assim, quem convive dentro de uma comunidade é o que ele falou, não é conivente. A gente é obrigado a conviver com isso. Qual comunidade você veio? Não vou ficar falando aqui a comunidade que eu moro lá, senão vai dar problema que eu sou do Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Você não veio da comunidade, vai lá. Eu moro dentro da comunidade. Tá bom. Atualmente eu moro dentro da A comunidade. tua é barra pesada, então? É. Então vou falar um negócio Eu pra moro você. dentro- Qual foi a não, aprovação? deixa- Qual foi a aprovação dentro da comunidade da Operação no Rio? Deixa eu só concluir rapidinho. Só concluir rapidinho. É porque, cara, segurança pública não começa no camburão. Ela começa na educação. Você pega esse mesmo jovem que hoje tá dentro de uma comunidade com uma arma na mão, esse mesmo jovem, se ele nascesse num país que fosse desenvolvido, ele não estaria com uma arma na mão. Vocês concordam comigo, acho que vocês também concordam isso comigo, né? O problema que a esquerda defende é combater a estrutura, é a estrutura que torna esse indivíduo se tornar marginal da sociedade. E é esse que é o problema, porque o bandido hoje, ele não tem medo... Rafael. O bandido hoje, ele não tem medo de aumentar a pena, ele tem medo de ser pego. E inclusive no Brasil, infelizmente, a lei da impunidade funciona. Vamos lá. Tempo na tela pra Renato Batista e Arthur Duval. Pra começar, o bandido ele tem medo de aumento de pena, sim. É isso que mostra o estudo do Pérez Chiquida com gente que tava com detentos em São Paulo. Os caras falando que se a pena fosse mais alta, eles não teriam cometido Depois de ser pego, né? Depois de ser pego, né? Inclusive sobre pena de morte, né? Que Mas depois de ser o pego. Leonel falou Essa aqui. maior causada que tu contou nesse... O maior caô desse podcast até agora foi isso aí. Pode ir. Tô Desculpa, tentando eu te falar. dou 10 segundos da minha fala depois. Tô tentando falar aqui que o que o Leonel não conta pra vocês é que, segundo a pesquisa Quest, 87% das pessoas nas favelas apoiaram a mega operação que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aí você não fala pras pessoas, tá? E aí depois ele disse aqui, o Oruan não era um bandido. Não, o Oruan era um santo, tá, pessoal? Era um santo que subia em cima do palco e fazia apologia ao Comando Vermelho, que pedia liberdade pro bandido do pai dele, Marcinho VP, líder da organização criminosa, né? Depois aqui também defendeu o Pose do Rodo. Ah, e o Pose do Rodo não era. Ele saiu do crime. Ele tá preso por quê, ô Leonel? Ele tá preso por quê? Porque ele é um criminoso, um vagabundo e tá preso. Por isso, né? E sobre pena de morte, sabe pra quem existe pena de morte? Pra esse cara aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é esse cara Sabe quem é? Esse... Eu não sei quem é Esse esse aqui é cara o Tim mas pode Lopes. falar. Esse aqui é o Tim Lopes. O Tim Porra, Lopes. caralho. Ele teve os olhos. Pois é, irmão, você não saber quem é o... É que não é Não, calma aí, cara. O quem é que Tim muda Lopes. uma vírgula aqui. do meu argumento, Ó, ô deixa eu Arthur? terminar. Cara, você Porque vai ter o seu eu não tempo, reconheci você a vai ter o foto seu do Tim tempo. Lopes, Você vai ter cara. o seu Você quer tempo. fazer o quê, cara? Você não vai ganhar Você veio com debate argumento de assim. autoridade, você não reconhece Daqui a o pouco você Tim Lopes, vai vai ter o seu quantas tempo. páginas tem a PEC da Casa do pois é. Caralho. As pessoas Aí não você leram. souber Calma, responder, cara. é debate. Calma, Puta bebe, que vai, pariu, vai, cara. Olha meus argumentos aí. Bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Deixa eu É terminar. normal, tô bebendo eu uma nem aguinha, tô falando muito, termina o aí. Renato tá falando, mas é normal o debate com a gente, a galera fica gritando, fica xingando. O cara não vai por esse caminho. Eu tô falando pra você, não vai dar certo, velho. Vai na boa. Vai na boa. Você não reconheceu o Tim Lopes, você tá cheio de autoridade. deixa eu te falar. Porque eu conheço a vivência da favela, mano. Deixa eu te falar, cara. O Tim Lopes, ele teve os olhos perfurados, ele foi colocado dentro de um pneu e botaram fogo nele. Quem mandou cometer esse crime foi o pai do Oruan, que inclusive você foi lá na tua audiência, lá na Câmara do Rio de Janeiro, você deu voz, advogado, a mãe, né? Ô, tadinho do... Eu queria saber, cara, se você... No dia 18 de agosto de 2025, a Esther Barroso Santos, ela foi espancada até a morte, né, pelo Bruno Silva Loureiro, né, que era o conhecido como coronel, né, chefe do Muquiço. Eu queria saber se você ia lá, se você foi lá chorar junto com essas pessoas que foram vítimas do crime organizado. Eu posso citar 1 milhão de casos aqui, ou se você só faz isso quando a polícia mata vagabundo faccionado que tava de metralhadora na mata, combatendo a polícia. Você fez do outro lado? Não, né? Você só faz pra esse lado, então por isso que a minha pergunta é que tu não respondeu, velho. Como que você só faz audiência pública pra homenagear vagabundo faccionado dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você já fez alguma coisa aqui pra vítima, que foi pra gente que foi vítima do Comando Vermelho, das facções, do PCC? Não, você chama a gente que foi presa por apologia à facção criminosa pra falar do teu ladinho como se fosse inocente anjinho, cara. Vamos lá, o meu ladinho... Pode ir, 3 minutos. O meu ladinho é ladinho do trabalhador que quer acordar cedo, trabalhar, não ser assaltado, é digno, é honesto e ponto. E o meu lado é o lado daquele moleque que tá ali com uns 13, 14 anos de idade e tá intoxicado com a lógica da violência e esse moleque precisa ser disputado pra ele não entrar pro crime. Vamos lá, um por um, vamos refutando toda a besteira que você acabou de falar. Primeiro, 87% dos moradores de comunidade aprovam a guerra. Mentira. Sabe por que é mentira? Eu duvido. E todo mundo vai ver. Posso terminar? As pesquisas mentem? Posso falar?
Eu duvido você entrar em qualquer comunidade e conseguir uma pesquisa de opinião com o morador. Justamente por causa do crime organizado. Entendi. Então Essa a pesquisa pesquisa Quest você falseou entra, aqui. como eu tô te falando, fake você não news. entende nada de favela, meu amigo. É fake Você não news da entende Quest, nada de então favela. a Quest Você falseou. não entende... Não, deixa eu só terminar. É meio difícil- é meio porque ele difícil falou acreditar muita um pouco coisa. nessa pesquisa, Ele falou de muita verdade. coisa. Calma aí, cara. Quem é do Rio de Janeiro, verdade. independente se é de favela, não sabe. Qual é a chance de um morador de favela Falar que chegar aprova. lá e falou que aprova ou desaprova? Justamente por causa do crime organizado, que a gente combate, que eu quero combater, eu quero o fim do Comando Vermelho, eu Pô, quero não o fim sabia do que você era terceiro comando. negacionista, cara, de pesquisa. Cara, não é negacionista de pesquisa, é porque essa Não, pesquisa... é só quando convém, né? Essa pesquisa é falsa, ponto. Essa pesquisa é falsa, não adianta rir. Agora vamos lá. Quem é o Oruan, gente? É verdade, eu fiz uma audiência pública de MC Não É Bandido na Câmara Municipal. E chamou um monte de bandido. E aí, pra você poderia ser bandido. Naquela época, naquela circunstância, vamos lá. Quem é o Oruan? Pra começo de conversa. Sabe por que o Oruan não era bandido? Sabe por quê? Porque o Marcinho VP, pai dele, como um líder e um cara inteligente e usa a inteligência pro mal, ele nunca ia querer pro filho dele que ele virasse um criminoso. Então, se tem uma coisa... Tanto é que o Oruan foi estudar. O Oruan... Ele é super letrado, é super estudado. Ele estudou fora. O Oruan estudou fora. O Oruan... Não adianta debochar, isso é verdade, cara. Não adianta ficar debochando. Eu tô falando da Deixa ele verdade. falar, deixa ele E aí, olha o que eu tô dizendo aqui. Dá mais tempo pra Eu tô ele, dizendo... velho. Pode dar mais 10 minutos pra ele aí, velho. Vai dar lá, mesmo? velho. Vai dar mesmo? Porra, Vai ter que dar não, agora. 10 Põe mais minutos, você fala, 30 bota- segundos aí. Não.